E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Mais uma vez, um podcast dedicado a Libertadores, a Sul-Americana, tá? Hoje não vai ter giro pelas notícias esportivas, porque tem muito jogo para falar. E hoje a gente vai ouvir o técnico Eduardo Cudê, tá aí o Cudê, né? Do lado do Zaratio. E soltou os cachorros, hein? A gente vai ouvir o Cudê porque eu quero ver se dá para chegar no ponto que ele solta os cachorros, né? Ele deixa uma crítica pesada à gestão do Galo, à gestão do Atlético Mineiro. Vamos ver se a gente chega nesse ponto. Se não chegar, a gente fala um pouco sobre isso também. Deu o que falar, tá? O Atlético Mineiro perdeu o seu jogo. Mas antes a gente vai fazer o giro, vamos devagar, né? A gente vai chegar no jogo do Atlético Mineiro, vamos deixar para o final, porque foi uma noite legal para os brasileiros, né? Se a gente olhar a noite de quarta-feira, já não foi tão bacana. Tirando o Atlético Mineiro, acho que já deu um. Já foi um dia mais legal para os brasileiros na Libertadores, né? Destaque aqui para o Corinthians, vencendo por 3-0 fora de casa. Aqui também o Bragantino 4-1. E o São Paulo que venceu esse jogo contra o Tigre, né? Que a gente havia muita expectativa em torno de qualquer possível atitude violenta da torcida do Tigre, enfim. Vamos, vamos passo a passo. A gente vai deixar para falar do Galo no final, até porque a gente vai ouvir a coletiva do Eduardo Cudê. Então hoje começo por São Paulo, Tigre São Paulo, né? Aquele famoso jogo que não acabou, existia muita expectativa em torno desse jogo. E, aliás, a torcida do Tigre protagonizou algumas gafes, se é que a gente pode dizer assim, porque primeiro que eles apedrejaram o ônibus da própria equipe, né? Teve um atleta do Tigre que teve que ele teve não, ele postou na internet, né? Calma, gente, esse aqui é o nosso ônibus, cara. Um papelão da torcida do time. Os caras estavam tão pilhados que eles não perceberam nem que era o ônibus do próprio time. E aí depois, seguindo o ritmo de gafes, os caras foram fazer o buzinaço na frente do hotel do São Paulo, erraram o hotel, né? Então você vê que os caras estão bem, né? Os caras estão muito bem dentro e fora de campo. Dentro de campo, uma equipe fraca, com todo respeito à equipe do Tigre, a gente sabe que existia essa rivalidade por conta da Sul-Americana, né? Da Sul-Americana passada, do tal do jogo que não acabou, mas um time muito fraco, uma equipe muito fraca, ficou evidente nessa partida. Teve chances, começou a partida talvez um pouco mais animadinho, né? Oferecendo perigo para o goleiro Rafael do São Paulo. Teve que fazer, eu acho que uma grande defesa no jogo, o Rafael. Mas fora isso, nada demais. Até porque primeiro tempo do Tigre foi melhor, até foi, mas o do São Paulo foi muito ruim. No segundo tempo só deu São Paulo, né? Praticamente só deu São Paulo, primeiro gol. Aliás, dois gols do Erisson, né? Uma noite muito boa para o Erisson. Primeiro gol, uma assistência do Nestor, baita passe, uma infiltração ali. O segundo gol, cara, eu não sei, eu não tomei nota de que fez o lançamento, tá? Um lançamento ali pelo lado direito, ele puxa para o meio e faz um gol meio que de cavadinha. Eu não sei se foi por querer. Eu acho que ele quis chutar pro gol, obviamente, mas a cavadinha mascada do jeito que saiu foi meio acidental, tá? Com todo respeito ao Erisson, ele tá lá para fazer os gols, né, para ser essa solução no ataque tricolor, mas vamos combinar que o segundo gol eu acho que foi meio acidental, tá? Foi meio sem querer. São Paulo uma baita vitória, baita, falei e vou repetir, é um time muito fraco essa equipe do Tigres. Eles foram muito mais pela questão dessa rivalidade, mas é importante a gente ressaltar que dentro de campo e entre as diretorias sempre houve muito respeito, né, para definir questão de ingresso, né, até porque eles sabem que vão ter que ir para São Paulo jogar lá, então criar esse clima hostil, especialmente entre as diretorias. Eu acho que eles foram muito assertivos, fizeram a coisa certinha. O ônibus do São Paulo, da organizada do São Paulo, foi escoltado pela polícia, foi tudo, aconteceu tudo da forma como a gente queria que acontecesse, não como a gente esperava, porque esperar a gente esperou que o que de fato a torcida do Tigre fez, a gente imaginou que fosse acontecer, mas eles cometeram várias gafes, e às vezes eu não sei nem se foi gafe dos caras, às vezes as autoridades devam ter soltado uma coisa ou outra ali para meio que ludibriar os caras. Ah, o ônibus do São Paulo vai sair tal hora, né? Só que naquela hora foi o ônibus do Tigre que saiu. Eles não achavam que os caras iam cometer a barbaridade de apedrejar o próprio time. Enfim, o hotel, então eu acho que
foram passando notícias fake news, né? Imagino que tenha acontecido isso, os caras meio que compraram e acabaram cometendo essas gafes, né? Mas dentro de campo sempre houve muito respeito, não houve jogada mais pesada, não houve agressão, eles jogaram o futebol e o São Paulo venceu na bola, tá? Um grande resultado, se a gente considerar que a Libertadores, não, a Sul-Americana, só se classifica diretamente para o mata-mata o primeiro, o segundo colocado joga contra os eliminados ali da fase de grupos da Libertadores. O São Paulo deu um primeiro passo, jogando na Argentina, é sempre um ambiente muito complicado de você jogar, porque costuma ser um clima hostil, né? Não é fácil jogar lá, e em virtude de tanta hostilidade por parte dos torcedores, é importante destacar, o São Paulo fez um bom jogo, um bom segundo tempo, Rogério Ceni, né? Extremamente elegante, de terno, né? Foi competição internacional, você vê que é outra pegada, né? Ele não vai com roupa de time, ele vai, né, muito bem trajado e fez uma exibição de gala no segundo tempo, pelo menos, assim como estava trajado o técnico Rogério Ceni, tá? Vamos para Bragantino, o Taquari 1, Bragantino 4 com o direito a um golaço, gol olímpico do Juninho Capixaba, cara, assim, é um dos gols mais bonitos, eu diria, até aqui na temporada, é um dos gols mais bonitos da temporada das equipes brasileiras, né? Não é comum a gente ver um gol olímpico, cara, impressionante. O Bragantino não tomou conhecimento, passou o trator fora de casa, mais uma vez a gente destaca uma vitória e além da vitória, o saldo de gols construído. Então o Bragantino acho que dá um passo importante também, fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo e, cara, supera, né, a questão da saída do Arthur, a eliminação no Campeonato Paulista, a equipe que eu muita curiosidade de ver mais do trabalho do técnico Pedro Caixinha, o técnico português Pedro Caixinha, que criticou ali o Palmeiras pelo assédio ao Arthur, né? E uma grande vitória, uma baita vitória. Eu acho que, assim como eu falei de São Paulo, o Bragantino, além da vitória fora de casa, tem a questão do saldo de gols, né? Isso deixa a equipe um passo à frente. Um passo daí, cara, tem mais 5 jogos, né? Tem mais 5 jogos. Então daí até, né, classificar, tem muito trabalho pela frente, mas eu quero observar muito mais esse trabalho do Pedro Caixinha. Parece que vai dar um. Chegou. E às vezes a saída até do próprio Arthur, ela dá uma renovada no ânimo, né? Ela dá uma renovada no ânimo. O Bragantino fez um ano passado muito ruim, precisava dessa renovação de ânimo. Não estou dizendo que o Arthur, ele é o cara que. O Arthur, ele seria um dos pivôs aí do bom futebol do Bragantino, sem dúvida nenhuma, se continuasse lá. Mas aquela coisa do desgaste, da relação com o torcedor, a gente sempre fala sobre isso. Houve uma proposta muito boa, compra pelo Palmeiras, então entendeu que até pelo. É um grande atleta, certamente seria titular e seria, como eu falei, um dos pivôs do bom futebol do Bragantino ao longo da temporada, mas pela questão do clima, o próprio jogador também acho que já rola um desgaste de alguns insucessos, de alguns fracassos. Foi bom para todo mundo, acho que ele vai fazer uma excelente temporada no Palmeiras. Se tivesse no Bragantino também faria. O Bragantino começa bem, né? Começa bem a Copa Sul-Americana. O Botafogo, o empate fora de casa contra o Magalhães, assim, pelo contexto da partida, talvez não tenha sido tão bom. O Botafogo sai na frente, o gol do Tiquinho, um erro bizonho, mais um erro bizonho de saída de bola da defesa do Magalhães. O goleiro vai dar um chutão, o Tiquinho corta e a bola vai direto pro gol, cara. Assim, das bizarrices, né? O Magalhães chega à igualdade, o Botafogo na bola parada consegue com o Eduardo ampliar o placar e teve após isso a possibilidade de aumentar ainda mais, né? Cobrança de falta, acho que teve uma bola na trave, teve volume de jogo, o Magalhães teve um jogador expulso, o Botafogo jogou o segundo tempo inteiro assim com um jogador a mais. Por isso que eu falo assim, é um jogo fora de casa, o empate ele é um resultado importante, sem dúvida nenhuma. Mas pelo que foi a partida, e você jogar com um jogador a mais, você tomar o gol do empate, é um resultado muito ruim, né? Não digo ruim, mas é decepcionante.
Ainda mais com um erro como foi, né? Um erro do Tietchan, um erro de passe do Tietchan, o jogador do Magalhães corta a bola e eles fazem o gol, né? Um jogador a mais, né? Com um jogador a mais. E a gente sempre fala, eu sempre, eu pelo menos sempre falo isso aqui, né? Cara, assim, se a cor da camisa ela é semelhante, você dá um desconto. Pô, sei lá, teve um golpe de vista, confundiu com a cor do gramado. Cara, o passe do Tietchan foi algo bizarro. Foi algo bizarro, assim, é um balde de água fria. Você tá com a vitória, tá com volume de jogo, tá melhor na partida, o adversário tem um jogador a menos, eles vão jogar por uma bola e o Tietchan entregou o ouro pros caras, né? Assim, um passe não deu para entender. Porque eu falo, cara, se você olha o lance, a equipe do Magalhães está com uma roupa muito branca, cara. Tá, chama, é reluzente, não tem como você não ver o cara chegando, o cara perto da linha de passe. E aí ele faz o passe inocentemente, faz o gol. Empate fora de casa é bom? Eu acho que é bom, mas pelo contexto de ter um jogador a mais e tá até com a partida bem controlada, fica uma grande decepção, né? Infelizmente, o torcedor do Botafogo fica uma grande decepção, mas eu acho que a caminhada segue, fica esse balde de água fria, mas a caminhada segue, né? O Botafogo, a gente também entende que é uma partida importante, é grana que entra, né? Se vence o jogo, mas também tem uma final de Taça Rio para cumprir, porque é a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem, né? É a vaga da Copa do Brasil do ano que vem. Então, eu acho que, em virtude desses contextos, a gente fala, pô, o calendário, ele é. Pô, não, é complicado. A gente já falou aqui, pô, teve a tal da data FIFA e não aconteceram jogos para deixar tudo embolado, né? Final de Carioca, final de Paulista, final de Mineiro, Taça Rio, com início de Libertadores, com estreia de Sul-Americana. Cara, assim, enfim, né? Enfim, vamos a Libertadores. Vamos a Libertadores, porque aqui a gente tem o Boca Juniors, empatou com o Monagas, né? Por isso que, cara, essa Libertadores, quando saiu o sorteio dos grupos, você fala, pô, o grupo do Flamengo é muito fácil. O grupo do Boca é muito fácil, né? Vai fazer 9 pontos, cara. Um jogador expulso, cara. 0-0, né? Pela partida, os caras, um jogador a menos, tem que se segurar, né? Talvez tenha até sido bom. Talvez tenha evitado um prejuízo maior, eu diria assim. Mas é aquilo que eu falo, a gente começa a ver a fase de grupos, cara, tá uma baba pro Boca, já não é bem assim, né? O importante é não ter perdido. Empatou, arrancou pontos, mas para quem achava que ia sobrar num grupo fácil, não vai sobrar, né? Por isso que eu falo, quem que vai ser o líder geral da fase de grupos? Não dá para saber, né? Porque assim, se o Flamengo perde, o Palmeiras perde na estreia, e aí você olha, pô, o outro grupo fácil, o Boca vai fazer 100%, empatou já, não vai fazer 100%, né? Então, você vê como é que são as coisas. O Corinthians aqui, uma baita vitória diante do Liverpool. A grande preocupação, acho que do torcedor corintiano, foi a lesão do Renato Augusto. Ele sente uma lesão, sai de campo chorando. E aí, quando o atleta sai de campo chorando, é assim, é uma cena que deixa você perplexo, né? Caraca, o jogador mais talentoso da equipe, jogador que a gente costuma dizer que o Corinthians é dependente dele, assim como tal qual o Galo é dependente do Hulk, que não jogou nessa partida, é importante a gente destacar isso, e fez falta, hein? E fez falta. O Renato Augusto saiu, mas não fez falta, né? O que eu falo, cara, o Corinthians é um grande ponto de interrogação, né? Porque antes do jogo contra o Ituano, o Corinthians, ainda no último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians, se eu não me engano, foi o último jogo, não sei se foi o último ou penúltimo, fez um jogo sem o Renato Augusto. E jogou bem sem o Renato Augusto. Foi, cara, contra o Ituano, que se classificou ali na Bacia das Almas, o Corinthians não precisa do Renato Augusto. Pode poupar, passa pelo Ituano, e aí sim, com o Renato Augusto mais inteiro, jogaria né, a semifinal do Paulista. Só que aquele jogo contra o Ituano pesou a falta do Renato Augusto, né? E aí tem esse jogo, o Renato Augusto sai, o primeiro tempo do Corinthians não é legal. É um primeiro tempo que você fala, cara, Renato Augusto faz falta. Renato Augusto faz falta demais, mas no final do primeiro tempo, o Corinthians faz 1-0
E aí é o início, né? É o início da caminhada, é o início da construção dessa goleada. Tá? O Corinthians vai lá, teve 2 gols do Roger Guedes, né? Assistência do Fagner, inclusive o segundo gol do Corinthians é um gol bonito. Se o Fagner dá uma arrancada pelo lado direito, ele levanta a cabeça, ele olha para a área e o passe, cara, assim, não foi um lançamento, não foi uma enfiada, foi um passe, né? Foi um passe. E a qualidade do Roger Guedes também de dar um toquinho e tirar do goleiro, cara, um belo gol, belo gol. Tá? O terceiro gol do Corinthians também do Roger Guedes. Teve mais chances, Yuri Alberto teve oportunidade. O início do jogo até começou quente, né? Muita expectativa, porque já no começo o Fausto Vera faz um gol. E aí parece que, cara, é anulado, mas parece que pô, o Corinthians vai para imposição mesmo, vai para golear. O Liverpool ainda quando estava 0-0 teve bola na trave, quando estava acho que 2-0, 3-0 já, mais uma bola na trave na bola parada, né? Inclusive a primeira bola parada do Liverpool que acerta a trave, o cara faz a pose até do Cristiano Ronaldo. Pô, que marra é essa, né? Tá achando que é Cristiano... Na brincadeira, né? Você pensa, que marra é essa, né? É o jeito dele de chutar, né? É o jeito que ele se sente confortável, mas você, indiretamente você pensa, né? Que marra é essa, né? Pose de Cristiano Ronaldo, ele vai lá e acerta a trave, cara. Fechei, né? Fechei a boca, não vou falar mais nada. Melhor ficar quieto e deu tudo certo pro Corinthians no segundo tempo, que, como eu falei do São Paulo, talvez o primeiro tempo não foi bom. Também sentindo o nervosismo da estreia e apreensão em relação à saída do Renato Augusto. No caso do São Paulo, uma apreensão em relação ao ambiente, ao clima que poderia ficar hostil. E à medida que o jogo vai se desenvolvendo, você vai ficando confortável. No caso do Corinthians, o gol do Balbuena já dá aquela tranquilidade, né? Sempre quando alguém faz um gol, aí, cara, vem a tranquilidade, a pressão cai um pouco. E o Corinthians dominou o segundo tempo, né? Sem o Renato Augusto. E com direito a uma bela exibição do Paulinho, né? Ele chapelou o jogador, deu caneta, né? Então, foi uma grande festa pro Corinthians, uma goleada que ficou barato, tá? Ficou barato, 3-0, poderia ter sido 4-5, e se faz 4-5, já era praticamente meio caminho, não diria meio caminho andado, mas dava um passo muito, mas muito importante para a classificação, porque vence fora de casa já é um passo importante. Eu imagino que esse Liverpool, equipe fraca, vai contestar, jogando no Uruguai, vai contestar de algumas equipes que vão lá visitá-lo. Então o Corinthians começa muito, e se faz uma goleada de respeito, um saldo de gols, para aí já sonhar com a classificação e até com melhor colocação geral na competição, porque não, né? Óbvio que está muito cedo, a gente não sabe também a questão do Renato Augusto, exames iniciais não apontam nada muito sério, mas só dá para saber mesmo com imagens, não dá para saber. Quando ele sai chorando, todos os ex-atletas, comentaristas falam, cara, assim, me parece ser de cruzado. Todos os que eu vi, me parece ser rompimento de cruzado. Porque é muito semelhante, né? O padrão é muito semelhante. E aí o Vampeta falou isso, cara, quando aconteceu isso comigo, quando acontece o lance, a lesão, é uma dor insuportável, só que depois, quando o corpo esfria, a dor passa. Voltei para casa, não estava sentindo nada, no dia seguinte fui fazer exame e estava lá. Né? E eu achei que estava tudo normal. Então, assim, a gente obviamente vai torcer para que nada tenha acontecido. A gente sabe que essa equipe fez um bom jogo contra o Liverpool, fez uma equipe muito fraca, ficou evidente isso. Agora, que o Corinthians vai precisar do Renato Augusto, aí vai precisar muito. Então, fica a nossa torcida aqui. Espero que realmente não seja nada, né? Muita torcida, porque é um cara que é diferente. Ele é um cara que é diferente. O Renato Augusto jogando, o Renato Augusto em campo é um cara diferente. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Esse jogo não fez falta, mas não dá para cravar que o Renato Augusto não vai fazer falta, porque eu mesmo cravei aqui. Contra o Ituano dá para passar. Não vai ser fácil, mas dá para passar. E acabou saindo, né? Fez muita falta o Renato Augusto naquele jogo. Vamos para Atlético Mineiro, que a gente vai ouvir a coletiva. A coletiva é bem longa e eu quero tentar chegar ali naquele ponto em que o Cudê solta os cachorros para cima da direção do cara. Reclamou de reforços, jogadores que saíram, né? Enfim, Atlético perde para o Libertad, jogando no Mineirão, mais de 40 mil pessoas, cara.
Inclusive o Kudê ficou pé da vida com o torcedor. Jogou cerveja, cara, eu nunca vi isso, né? Ficou indignado, né? Sem o Hulk. Falei, o Hulk está para o Galo, assim como o Renato Augusto está para o Corinthians. São equipes que dependem do seu craque. O Hulk é um cara definidor. Momento difícil da partida, ele poderia... começa perdendo o jogo. Começa perdendo o jogo. É um cara que poderia fazer o gol de empate e dar tranquilidade para a equipe construir e buscar uma virada, né? Ou não, ou de repente termina até empatado, que não é legal, que não é bom, mas pelo menos não perde. Jogando em casa, você não pode ceder pontos aos adversários, especialmente 3 pontos, né? E o Galo sai com uma derrota, a gente pode dizer que está no grupo da morte também, assim como está o Fluminense, o Galo está no grupo da morte, num outro grupo da morte também. É você perder um jogo em Minas Gerais, cara, é um preço muito caro. Dá para buscar? Obviamente que dá. Né? Mas o Libertad, por exemplo, é uma equipe que a gente fala, pô, o Libertad vai correr por fora e já fez o seu papel. Baita resultado, pouca inspiração, pouca criatividade, pouca criação. Eu acho que dos dois lados, assim, dos dois lados, tirando o gol, não teve nada demais na partida, né? Não teve nada demais. E aí, por isso, a decepção do torcedor, a vaia do torcedor, a revolta do torcedor, com o Kudê, inclusive, pagando geral, né? Pagando geral. Então, vamos embora. Vamos com a coletiva do Eduardo Kudê. Ele tá aqui com uma cara bem amistosa. Ele tem uma cara bem amistosa, né? Tá aqui, parece que ele tá tranquilo, mas daqui a pouco nós vamos ver, tá? Então, deixando os créditos aqui. Aliás, eu falei, deixei os créditos pro GE, deixar os créditos pro Globoesporte.com, aqui é onde a gente passou pelo o giro da rodada, né? Os jogos do dia, os resultados, os placares do dia. E vamos de Eduardo Cudê agora, deixando os créditos a Galo TV. Entra lá no canal oficial, se inscreve, deixa uma moral. A inscrição, ela é fundamental. Né? Torcedores, simpatizantes, fã do esporte. Cara, se inscreve. Ah, mas eu torço para outro time de outro estado, deixa uma moral também, né? Deixa uma moral também. Se você é torcedor do rival, aí é compreensível, mas pô, você é torcedor de outro time, de outro estado, cara, não custa deixar uma moralzinha pra galera, tá? Que gera o conteúdo. Curte o vídeo se você gostar da coletiva e vamos embora, né? Sem mais delongas. Eu vou, cara, assim, o cu dele, ele tenta falar um portunhol, mas em competição internacional ele fala espanhol mesmo. Eu vou tentar acelerar. Se ficar difícil de entender, a gente desacelera. Vamos tentar, né? Vamos tentar seguir, porque 25 minutos de coletiva. Vamos tentar agilizar ao máximo aqui. Cudê, boa noite. Queria que você falasse o que deu errado aí hoje para o Atlético, o torcedor impaciente desde o início do primeiro tempo. O Atlético com poucas chances de gol, com pouca profundidade. O que é a sua análise aí e esse resultado que ninguém esperava? Sí, creo que el primer tiempo nuestro fue malo. En líneas generales no encontramos volumen de juego. Fue muy sucio el juego, todo, no generamos situaciones. El segundo tiempo creo que corregimos contra un rival que se arma bien, que está acostumbrado a estar corto, que tiene buen juego aéreo. Tuvimos nuestra chance en el segundo tiempo, si bien no generamos como habitualmente, pero bueno, las que tuvimos no las aprovechamos. Y bueno, Copa Libertadores así, es muy difícil. Y los rivales son muy duros y bueno, si tenemos una mala noche, pagás. Falou bem espanhol, até diminuir a velocidade do vídeo para tentar entender um pouco mais. O áudio tá muito abafado. Eu sempre falo aqui, cara, isso aqui é Comebol, tá? Se você que é torcedor aí tá reclamando alto, pô, que áudio ruim, né? Microfone meia boca, cara, isso aqui os caras estão levando o material deles para captar o máximo que dá. É difícil. Ele já fala espanhol, já é mais difícil. O que eu entendi o primeiro tempo não foi bom, no segundo tempo ele corrigiu algumas coisas, mas de uma coisa que eu falei, no modo geral, a partida não foi boa. Não foi boa do Galo. Você pode até questionar, e esse é o questionamento que eu faço. Ele pode questionar depois, falta de jogadores, saída de jogadores, falta de contratação, ele pode questionar tudo, mas pelos nomes que estão lá, a gente espera um pouco mais, né? Ah, não tem o Hulk, mas cara,
Tem o Edenilson. Tava voando no Internacional até agora há pouco. Contratou o Igor Gomes para dar uma sustentação no meio campo. Né? Tem o Patrick também, que fez uma boa temporada no São Paulo. Pedrinho, que é o cara que, do drible, que quebra linhas, né? Paulinho, Vargas, Zarate. Dá para apresentar mais, cara. Dá para apresentar mais. E, de novo, assim, ele não falou ainda sobre a parte dos reforços. A gente vai tentar chegar lá, mas vai ser difícil que eu vou ter que desacelerar a parte dele. Mas pelos nomes que tem, não é... não é nenhum jogador fora de série. Não, mas até pelo tempo de trabalho, chegar nesse momento da temporada, a gente espera um pouco mais já. Tá devendo. Tá devendo. Tchau, boa noite. Boa noite. Alguns jogadores foram muito vaiados pelo torcedor hoje, especialmente o Edenilson e o Eduardo Vargas. E você também substituiu o Patrick no intervalo, quando eles já começaram a tomar algumas vaias. A gente não tem acesso aos treinamentos, mas como estão esses jogadores nos treinamentos, fazendo jus por merecer a titularidade, ou é mesmo uma questão de elenco curto que faz com que todos tenham que ter essa chance aí como titular? De lo que puedo hablar, primero resaltar la figura de mi director deportivo, por sobre todas las cosas, que siempre estuvo al lado mío. Y después, las complicaciones que tenemos, lo habló él, lo hablas vos, el plantel que tenemos. Ahora sí, hay una realidad donde a mí me gusta los equipos grandes, me gusta la presión que exigen los equipos grandes, me gusta tratar de mejorar constantemente. Los jugadores están entrenando en gran forma. Intento que el equipo mejore futbolísticamente, que seguramente lo que quiere el torcedor. Agradezco a los torcedores que apoyaron a Martín y empujaron, pero también acá hoy me han tocado vivir cosas que no me han tocado vivir nunca. Que torcedores atrás de la banca ya estén cantando para mí, cobrándome para mí de una manera donde van 15 juegos y ganamos 10. Yo, la verdad, esto nunca creí que iba a acontecer. Tirándome cuando salí, me han tirado vasos de cerveza en mis propios torcedores. Realmente yo lo único que me di vuelta detrás de la banca es para preguntar, ¿de verdad está aconteciendo esto? Porque Fabio, sí, que seguramente podemos jugar mejor, que Timi quiere jugar mejor, pero que pase esto estando en 15 juegos con 10 ganados y que tuvimos una mala noche, una muy mala noche seguramente deportivamente, pero con el grupo que tenemos, pitaban a mí, pitan a Nathan Silva, pitan a Llora, pitan ahora a Patricky, a Denilson, a Vargas. ¿Con qué vamos a jugar? ¿Con qué vamos a jugar? Es normal que le estén arrojando cerveza al entrenador del Timi con 10 partidos ganados para llegar a una final de domingo. Es normal. Eso que yo preguntaba, ¿de verdad está aconteciendo esto? No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Y la realidad de esto es que el director deportivo marcó lo del grupo y me vino a buscar y armamos un montón de cosas. Y hubo un montón de cosas que estaban sobre la mesa. Y vine acá por el desafío deportivo, ni por dinero, ni por nada, porque me gustó el club y porque era un desafío importante deportivo. Y todo trocó. O ustedes no saben que todo trocó. O las salidas se creen que se lo dije otro día. Las vendas, que yo hice la venda. ¿Aprobé alguna venda? ¿O no supieron ustedes que la última venda no dije que no saliera? ¿O es más fácil que en vez de entrar Saya hoy entre un juvenil que debuta en Copa Libertadores? ¿O que te cobren porque la última 3 bolas pongo a River a ver si podemos ver un juego aéreo? ¿O pongo otro juvenil a debutar? 18 jugadores éramos hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? Entonces, después, sí leí un investigador que dijo que yo estaba al tanto de la situación. Mentira. Es mentira. Esta no es la situación que a mí me prometieron. No es la situación real. Y encima, vivir esto, que tus propios torcedores en el primer partido, o no estaba fuera de Copa Libertadores, Timi. ¿No lo metí yo? ¿No lo metimos nosotros? ¿No lo metió el grupo? ¿No lo metió el director? ¿No lo metieron todos? Estaba fuera, muchachos. ¿Le traen cuánto? ¿3 o 4 millones de dólares al club? Estaba fuera. Va a jugar otra vez una final de un estador. Ganó la primera final de visita. ¿Es normal esto? Yo, a los investigadores,
acompaño a muerte a mi director deportivo, a mis jugadores, pero mi contrato está arriba de la mesa, que decidan lo que quieran. Porque esto no lo viví, esto es una locura, muchachos. Con 10 partidos ganados de 15, te voy a decir que te tiran cerveza, que te tiran cobrando. Esto yo no. Una cosa es la exigencia de un club grande, que tenés que jugar bien, que seguramente el equipo puede jugar mejor. Pero saliendo, trabajé todos los días. ¿Sabes? Estoy todos los días ahí para tratar de traer 4 jugadores de grasa. Pidiendo por favor a los investigadores para que traigan un volante, porque teníamos uno solo. Por favor tuvimos que pedir. Entonces, ¿esta es la realidad que me vinieron a buscar? No. Que el equipo jugó muy mal hoy, soy responsable, sí. Ahora, este límite. Si es ahora sí, ¿qué puede venir? Porque ustedes piensan que no vamos a tener dificultades con 20 jugadores cuando tengamos 3 competencias. O piensan que no tuvimos que guardar jugadores para jugar una final el domingo, que era más importante, este partido o un título, o jugar por un título. Pero esto ya, me encanta la locura, me encanta el loquero, me encanta cuando la gente empieza a gritar como loco y empuja al equipo, pero me parece que hay un límite, ¿no? Yo tengo un límite. Puedo soportar, porque estamos acostumbrados a soportar un montón de cosas, de presiones, un montón de cosas que pueden acontecer, pero en esta situación ya me parece muy raro, ¿no? Que vuelvo a decir, antes de este partido, con 15 partidos jugados, ¿con quién vamos a jugar, muchachos? Si estamos pitando a la mitad del grupo que tenemos, que hayan que una situación fácil, que vamos a mejorar futbolísticamente. Por más que tengamos personalidad, yo tengo para salir a dirigir en Vietnam. ¿Se entiende? No tengo ningún problema. Por eso siempre estuve en equipo con presiones. Pero piensan que los jugadores van a jugar mejor. ¿Así? ¿Qué sé yo? Disculpe, pero me quería decir lo que pienso. Es el momento. No tenemos colectiva normalmente entre semana. Y es el único momento que yo puedo hablar. Y bueno, y esta es la realidad. Vuelvo a decir, voy a muerte con mi director deportivo, a muerte con mis jugadores y a muerte con el torcedor que quiera. Pero salí con vaso de cerveza encima. Gente, en el primer partido que perdemos en casa. Pode continuar falando, tranquilo, viu, Cudê? Boa noite pra... Vamos tentar dissecar. O áudio tá muito... Você vê que quando ele afasta do microfone, fica até mais fácil de entender. O microfone da Comebol está estourando um pouco, tá? E não só porque eu acho que a Galo TV não capta diretamente o áudio, né? Porque não é, obviamente, o equipamento dele. Não é o equipamento deles. Então, vamos tentar dissecar o máximo do que falou o Cudê, tá? Ele termina falando, cara, eu morro com meus jogadores, eu morro com o diretor esportivo, eu morro com o meu torcedor. Mas, cara, isso que aconteceu, eu saí de campo com cerveja no corpo, né? E vamos lá, sim, vamos lá. Eu deixar os créditos aqui agora ao UOL, tá? Para trazer um pouco do que ele falou na coletiva, tá? Vamos devagar. Ele fala primeiro depois ele coloca o contrato na mesa, tal, né? Vamos lá. Aqui tudo que ele falou agora foi isso aqui, ó. Foi esse trecho aqui. Ele falou que aceitou o desafio de ir pro Galo, não foi por questão de dinheiro. Pelo desafio, porque é um grupo grande, porque eu tenho uma torcida apaixonada, e ele gosta disso. Então eu começo por esse ponto aqui, tá? A torcida. Me encanta a loucura dos torcedores. E quando apoio... me encanta a loucura dos torcedores e quando apoio, mas há um limite. Posso suportar a pressão. Um tanto de coisa que pode acontecer, mas essa situação é muito diferente. Pensam que os jogadores vão jogar melhor assim? Desculpa, mas queria dizer o que penso, né? Foi o que ele falou agora no final, né? Que a vaia do torcedor, a cobrança do torcedor, né? A loucura, ela é importante, porque isso inflama o time, isso empurra o time, mas no momento, cara, de frustração do torcedor, essa cobrança, ela pesa também pro lado emocional do jogador, né? E aí ele fala também sobre o copo arremessado, né? Tento que os jogadores melhorem diariamente, é o que quer o torcedor. Agradeço aos torcedores que empurraram até a morte, mas vi hoje algo que nunca tinha visto. Meu próprio torcedor atirando copo de cerveja. De cerveja, que ele fala, né? Por isso que eu vou cerveja. De 15 jogos, ganhamos 10.
Nunca acreditei que aconteceria. Queria voltar e perguntar se é verdade. Poderíamos jogar melhor, mas porque tivemos uma noite ruim esportivamente foi muito ruim. Mas com o grupo que temos, vaiam todos? Como vamos jogar? É normal jogar cerveja no treinador com 10 jogos ganhos e uma final do domingo? Não compreendo, né? Que ele fala, cara, de 15 jogos nós ganhamos 10, né? De 15 jogos nós ganhamos 10. E eu acho que ele até fala um momento, se eu não me engano, eu não entendi muito bem. Cara, assim, a gente tava fora da Libertadores. A gente tava fora da Libertadores. A gente trouxe a equipe para a Libertadores. Eles estavam na Libertadores, mas estavam na pré-Libertadores, né? A gente trouxe a equipe para Libertadores, para a fase de grupos da Libertadores. E aí de 15 jogos, ganhamos 10 por causa de um. Vão vaiar, vão jogar cerveja, né? É a frustração do torcedor, é a tal da loucura que ele fala. E ele não estava acostumado com isso, né? Não estava acostumado com isso. Ele fala da saída de jogadores, né? Saída de Sacha Ademir. Aí a crítica ao diretor esportivo Rodrigo Caetano, hein? O diretor esportivo falou do grupo. Houve um tanto de coisa que estavam sobre a mesa. Não vim pelo dinheiro, nem por nada. Venho pelo desafio. Porque gosto do clube e é um bom desafio. Mas tudo mudou. Eu aprovei alguma venda? Ou vocês não souberam que a última venda não era para sair? Ou que Sacha, no lugar dele, era um jovem o substituindo? E para o jogo aéreo, poderia colocar Heber ou outro juvenil, né? Fala da questão do grupo curto. É uma coisa é a exigência grande. Estou todo dia trabalhando melhor, tentando trazer 4 jogadores de graça, pedindo aos investidores, por favor, que tragam um volante. É a realidade. A equipe jogou muito mal? Sim. Mas assim é difícil. Com 20 jogadores, não teremos dificuldades com 3 competições? Ou acreditam que não era importante segurar jogadores? O que era mais importante? Este jogo ou jogar por um título, né? Que aí ele fala, é a questão da loucura do calendário, né? Da loucura do calendário e do grupo curto. Mas, se a gente parar para pensar, nenhum elenco tem 20 jogadores de elite. Para você ganhar todas as competições, você precisa fazer time misto. Não tem como você substituir os 11 jogadores, como fez o Abel Ferreira, praticamente os 11, né? Como fez o Abel Ferreira, e você ser bem sucedido em todas as coisas. Acontece às vezes, acontece. O Palmeiras ganhou o Brasileiro de 2018, se eu não me engano. Felipão focando nas Copas, levando o Brasileirão com o time reserva e ele somou pontos o suficiente para o Palmeiras ser campeão. Mas isso é exceção, isso não é regra, né? Isso não é via de regra. Você tem que mesclar jogadores. E o Kudê pede jogadores para ter peças para compor o elenco. Mas é aquilo que eu falei, cara, assim, com os jogadores que estavam em campo, não dava para apresentar um futebol melhor? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer também. A equipe jogou muito mal, como ele falou, né? Sim, mas assim é difícil. Ele pode ter problemas de elenco, faltando jogador. Ele falou que cobrou reforços, não queria que alguns saíssem, né? Mas daí a justificar apenas isso ao atuação ruim, eu acho que você pode acreditar a culpa a vários fatores. Como no caso, o Abel Ferreira ontem colocou a culpa na arbitragem. Mas não é só isso, né? Sobre o contrato, né? O único que pedia 15 dias ou mais foi uma cláusula de saída. Porque trocou tudo. É a única coisa que pediu aos investidores e diretores. Porque não é o que me prometeram quando me buscaram. Os clubes grandes são difíceis, mas é o que há. Eu assinei por 2 anos. Isso não pode, aquilo também não. Acho estranha a quantidade de jogos. Quando perde é normal o clima, mas com a partida é difícil. Saiu atirando para tudo quanto é lado, né? Saiu atirando para que muda o projeto, né? Enfim. Primeiramente que ele não foi pro Atlético Mineiro apenas pela paixão, pelo desafio. É uma bela grana, né? Uma bela grana. O Atlético Mineiro ele vai atrás de um treinador e investe dinheiro para isso. Certamente que o Atlético Mineiro ofereceu mais grana que muitas outras equipes. Ano de estreia da nova arena. Tem um elenco relativamente forte. Isso foram atrativos para o Kudê. Daí fala, não, foi um desafio. Não é só o desafio, né? Aí também não dá para a gente ficar só no romantismo, né? Só no lado lúdico da coisa. Teve muita grana envolvida também. Só que certamente que houveram promessas de reforços, de jogadores para compor o elenco e tudo mais, cara. Teve tudo isso. Só que a situação financeira do Galo, e aí é uma coisa que ele, como profissional, ele tem que saber. Não adianta ele
Obviamente que ele pode reclamar o quanto que ele quiser, ele tem o direito dele de reclamar. Ainda mais se prometeram coisa para ele. Ele tem que reclamar mesmo, mas assim, ele não pode ser inocente ao ponto de olhar um clube que tem uma dívida de 1 bilhão e achar que não, vamos sair reforçando o elenco, a gente vai te dar quem você quiser. Aí é a inocência dele, né? A inocência, ainda mais um cara com experiência até de Europa, né? Saiu do Internacional para ir para o Celta de Vigo da Espanha. Um cara que tem rodagem, não é um cara que está iniciando na bola. Se é um cara iniciante, você fala, pô, o cara é inocente, ele acredita no mundo perfeito, que vai dar tudo certo. Não, ele não é um cara iniciante. E até por isso o Atlético Mineiro o contratou. Diferente, por exemplo, você pegar o Galo fez há um tempo atrás, contratou o Dudamel, né? Que era o Dudamel, tava fazendo uma boa campanha na seleção venezuelana e só, né? É uma coisa diferente. O Cudê já tem um cacife maior. Ele já tem um currículo que o credencia a treinar o Atlético Mineiro, né? Dos melhores elencos do Brasil. Só que assim, você vai para um clube que você. Ele sabe, pô. Ou se ele não sabe, é pior. É pior, né? Pelo menos ele deveria saber que é um clube que está com 1 bilhão de dívidas. Bem, tem toda a questão do estádio novo. Pô, você vai. É um ano diferente, é um ano bacana pro Galo. Você vai vir, você vai ser o treinador que vai estrear a Arena MRV, né? Uma baita, uma belíssima arena, que vai ser uma das mais modernas e mais belas do Brasil, né? Óbvio que rola todo o projeto, toda a vaidade, mas tem muita grana também. E ele deveria saber que essa equipe, que tem essa dívida gigantesca, ela vai ter limite de contratação. Que ela vai precisar fazer caixa em algum momento. Os caras vão falar para ele o que precisa para vender, né? Para vender o produto, que no caso para você vir, né? Venha pro clube. Agora também, assim, ele pode reclamar porque, cara, ele pode reclamar de tudo, porque certamente houveram promessas, né? Mas aí cabe o papel dele, de, cara, como é que tá o clube, como é que tá a situação do clube, como é que estão os jogadores, como é que essa torcida, né? Ele treinou o Internacional, ele sabe como é a torcida brasileira, ele sabe que, cara, um resultado ruim, você passa de gênio a burro. Você passa de ganhador de prêmio Nobel ao mais ignorante do planeta Terra. É assim que é o torcedor brasileiro. Pô, mas na Argentina, cara, e aí não adianta comparar contexto, né? Eu costumo ver muitos jornalistas falando, ah, não, porque o torcedor argentino, assim, cara, o torcedor argentino, ele é o torcedor argentino. O torcedor alemão, ele é o torcedor alemão. O torcedor brasileiro é o torcedor brasileiro. Ah, mas isso é muito ruim. Pô, então vai comentar futebol argentino, porque esse é o Brasil, cara. Se eu concordo com isso, eu acho que é uma loucura isso também. Eu acho que é uma loucura. Tanto que eu sempre faço os podcasts aqui, sempre com uma postura bem comedida, né? Eu sempre vou por um lado moderado. E eu sempre tenho que falar, pô, o torcedor tá chateado, mas se apegue à superstição, se apegue a isso, né? Calma, tenha paciência. Não é bem assim, cara. O Flamengo com o Vitor Pereira, por exemplo, foi, cara, esse último jogo, por exemplo, contra o Alcas. Todo mundo detonou. Eu falei, cara, não vou detonar o cara, porque tem um contexto de uma final de Carioca, tudo bem. O Flamengo tem que ser superior ao Alcas, eu concordo com todo mundo que falou isso, mas eu entendo o contexto. Foi um papelão, eu falei, cara, foi um papelão para mim, a derrota tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. O Palmeiras fez uma escolha de ir com um time de reserva e vários garotos, foi uma escolha. E por essa escolha pagou o preço, foi um papelão. Foi um papelão. Deixou o time principal em São Paulo para não desgastar com a viagem. Tudo certinho. Perdeu porque tomou uma decisão, executou um papelão no primeiro jogo do Paulista e executou um segundo papelão. Ah, mas é um time reserva, time de garotos. Foi escolha do treinador, é um papelão. O Flamengo é a mesma coisa. Que a gente fala, assim, o Flamengo foi com o time reserva. Não dá para dizer bem que o time é reserva também, mas eu vou por essa. Pô, foi um time reserva, porque não vai ser o time que vai jogar contra o Fluminense o jogo da volta, por isso que eu digo que foi reserva. E aí também teve jogadores como o Pablo, como o Rodrigo Caio, que pô, não tem muita sequência de jogos, sem ritmo de jogo, jogando na atitude. A gente sempre coloca várias ressalvas, por isso que eu vou por uma linha mais moderada. Porque pro torcedor já, pô, treinador burro, que vexame. Você pode achar que até foi um vexame, eu acho que foi mais um papelão. Mas eu vou por uma linha moderada, né? Eu vou por uma linha moderada de, cara, assim, tem que dar tempo. Pô, tem que entender o contexto.
Eu vou por uma linha moderada também em relação ao Kudê, né? Do torcedor ficar maluco. A gente sempre tenta fazer aqui o, o advogado do treinador também. Cara, o torcedor tem que ter a compreensão de que, cara, o Atlético estava fora da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores. Chegou até a fase de grupos da Libertadores. Teve que batalhar por isso. Eu entendo a frustração de que, cara, teve a data FIFA. Vocês tiveram tanto tempo para treinar, né? Tiveram tanto tempo para treinar. E tem equipes que aproveitaram muito bem isso. Esse tempo de descanso, de treinamento, como é o caso do Fluminense, como é o caso do Bragantino, como é o caso do Corinthians, como é o caso do São Paulo. Se a gente pegar tanto o Fluminense, o Corinthians e o São Paulo, o Fluminense teve um revés no primeiro jogo do Campeonato Carioca, só que isso já foi após a pausa. O Corinthians agora o primeiro jogo após a data FIFA e o São Paulo também. O Fluminense já não, já teve o primeiro jogo contra o Flamengo. Mas tudo bem, vamos colocar os treinos para fora. Eles aproveitaram bem esse tempo de pausa. Aproveitaram muito bem. Agora outras equipes, talvez como o Flamengo, como eu citei, como o Palmeiras, como o Galo, não aproveitaram bem. Talvez dos brasileiros na Libertadores, os que a gente coloca como os mais favoritos, junto com o Atlético Paranaense, né? Que não tem o elenco, os nomes que essas três equipes têm, mas tem um time copeiro, se é que a gente pode dizer assim, né? Um time de qualidade e copeiro, né? Então fica, obviamente, a decepção. Mas eu vou por uma linha moderada. Que, cara, o torcedor ele tem que ter essa compreensão de que, cara, são contextos, tá no meio de uma decisão do estadual. Então, o planejamento, você tem que viajar não, nesse caso não, né? Nesse caso não tem que viajar. Por isso, talvez que o torcedor fique maluco mais ainda. Mas, enfim. Mas teve o primeiro jogo da final do estadual. Isso te custa alguma coisa. Óbvio, não teve a viagem. Mas isso te custa também. No planejamento, de você pensar o jogo, os jogadores que ficam desgastados, mentalmente exaustos, né? Fisicamente, dá tempo de recuperar. Mas, cara, é uma mudança de contexto mental que você sai de um estadual, de uma final de estadual, para uma Libertadores, cara. Então, isso cobra o seu preço. Por isso que eu falo assim, o torcedor ele tinha que ir para uma linha mais moderada, mas esse é o perfil do torcedor brasileiro. São poucas as equipes que o torcedor ele tem um comportamento diferente. Então, se você pegar o Corinthians, por exemplo, o Corinthians, o torcedor apoia o jogo inteiro, mas ao final, se é um vexame, eles vão. Podia ter 10 vitórias em 15 jogos, mas se perde no jogo da estreia, na Neoquímica Arena, por exemplo, vamos usar o Corinthians, por exemplo. Se perde na Neoquímica Arena no primeiro jogo de estreia contra um adversário que você sabe que é mais fraco que você, né? Após o jogo vai ter baia, vai ter cobrança. Isso é do torcedor brasileiro. Isso é o perfil do torcedor brasileiro. Você gosta de você ou não? Eu muitas vezes não gosto, mas esse é o perfil, cara. Esse é o perfil. Ah, não, mas porque o torcedor norte-americano, cara, assim, o torcedor norte-americano é o torcedor norte-americano, o torcedor argentino é o torcedor argentino, o torcedor uruguaio é o torcedor uruguaio. Tem várias questões socioeconômicas, culturais, que influenciam no aspecto de como quando cada um se comporta e como cada um torce. E mesmo dentro do Brasil, várias torcidas torcem de uma forma diferente. Eu cito o Palmeiras, por exemplo, é uma torcida que para mim mudou muito o seu comportamento com a chegada do Abel Ferreira. Para mim, não sei, talvez um torcedor que vai pro estádio, que fica lá no meio da organizada, talvez fala que não mudou, posso falar que não mudou tanto, mas pelo que eu consigo ver do comportamento diante de umas eliminações recentes que aconteceram no ano passado, o torcedor mudou muito o seu comportamento. Ainda continua corneta em relação a reforços, isso não tem jeito, mas isso não é exclusividade do torcedor palmeirense. Isso é exclusividade de todos os torcedores do Brasil, né? De todas as camisas. Agora, é muito difícil que você tenha no Brasil uma equipe que, aconteceu isso, mas tem contextos, né? Tem contextos, a derrota do Palmeiras na estreia, isso já joga uma pressão pro jogo da volta do Campeonato Paulista. Por isso que eu falei, o torcedor palmeirense mudou o seu comportamento, mas se perde o título para Água Santa, eu acho que o torcedor vai bem abaixo. A casa vai bem abaixo. Não tem jeito, né? Existe um limite. Né? Existe um limite. Eu falei, se eu concordo ou não, aí não adianta eu julgar o comportamento do torcedor brasileiro. Esse é o torcedor brasileiro. Né? Me chateia muito. Eu entendo isso. Pô, se fosse eu me coloco no lugar do cara. Pô, eu ia ficar putaço.
peço perdão da palavra aqui, eu ia ficar putaço mesmo. Pô, caraca, sabe? A gente levou a equipe pra... Não tá apresentando bom futebol? Não tá. Vamos ser sinceros aqui, não tá, né? Mas a gente levou a equipe pra fase de grupos da Libertadores, o grupo tá consolidando. Eu pedi reforços que não vieram, jogadores que eu pedi pra sair, pra não sair, eles saíram. Pô, qual que é? Vocês estão querendo sabotar meu trabalho? E aí depois eu tenho que tomar cervejada? Eu entendo a situação do Kudê hoje, mas daí ele tá de cabeça quente, certamente, né? Tanto que ele fala, cara, eu tenho que falar agora, porque eu não vou ter outra coletiva no meio do caminho até a final, né? Do Mineiro. Eu tenho que falar agora, mas ele dá a cutucada no torcedor do Atlético, ele aumenta o nível de cobrança pro lado dele também. Ele tá aumentando o nível de cobrança pro lado dele, porque na final do estadual, os caras vão cobrar essa fala dele. Né? Então, assim, eu acho que você tem que desabafar, eu acho que o torcedor, o técnico, ele tem que falar o que ele tá sentindo. Como o Luiz Castro falou sobre a polícia, né, no jogo da Copa do Brasil. Como ele falou, eu acho que o treinador, ele é um ser humano e ele também vive de paixões e eu acho que ele tem que falar mesmo. Só que é aquela coisa, o que você fala, né, tem consequências às vezes, né? E o torcedor vai cobrar geral. Né? Vai cobrar geral no jogo da volta. O título, agora que estava num bom caminho, com uma vitória no primeiro jogo, agora ele vira obrigação. Ele passa a ser necessariamente uma obrigação, né? Esse que é o complicado. Concordo com o que ele falou. Mas ele também tem o lado dele, assim, de vim pra cá porque é um projeto. Não foi só o projeto, foi muita grana envolvida, né? Não tem nada de graça, né? Não tem nada de graça. E os caras me prometeram reforços, mas, cara, o time deve 1 bilhão, cara. Aí cabe o seu trabalho profissional também, de falar, cara, eu tô indo para um time que deve tanto. Pode acontecer atraso de salário, pode ser que os reforços que me prometeram não vai vir, cabe o trabalho dele, né? Ele falhou nisso, talvez. Ele falhou nisso. Mas eu também concordo com muita coisa que ele falou, mas não tem jeito, né? São aspectos culturais. Você vai para uma equipe que deve muita grana. Então, assim, são contextos e contextos, mas vambora, né? Vambora. Vamos ouvir só mais uma, a gente finaliza. No, tranquilo estoy, pero tengo que decir las cosas que siento. Y las cosas que pasan, que son muy raras en este club. Este club se caracteriza por empujar. La gente se caracteriza por empujar. Como vuelvo a decir, tuvimos una muy mala noche y la gente empujaba y nosotros teníamos que ir. Pero el primer partido perdemos en casa. Sim, perdão. Tá, agora eu quero que você fale um pouco mais sobre o ataque do Atlético, né? Na semana passada, no fim de semana, a gente até conversou sobre isso, você falou que poderia usar o Isaac ou o Cadu durante a partida, usou o Isaac e tentou usar o Rover ali no final, você mesmo falou agora há pouco, tentando uma bola. Tres bolas para tratar de empatar, nada más. Era tentar 3 bolas. Tá, beleza. No lo pongo de 9 para que él retenga a bola de espalda e não dê circulação no jogo. Então, e aí é um 9, né? Seria um 9 que você já falou outras vezes sobre um centro. Esse é o número que los investigadores dijeron que teníamos que correr. No quisieron traer un 9, no quisieron. Te voy a seguir contestando a vos, no te enojes, pero voy más rápido de la pregunta. Ahora me seguí preguntando. Dijeron que íbamos a correr este riesgo, pero la situación no se esclarece para los demás. Y acá el que pone los riesgos, el que pone la cara soy yo. Este no es el panorama que teníamos cuando me vinieron a buscar. Porque mi idea era descansar. Vine porque era este club y por el desafío importante que había. Ahora voy a poner la cara, la voy a poner. Pero también tienen que falar y tienen que decir cuál es la verdad. ¿No es cierto? Pues, bueno, nada. Sí, termina de preguntarme, perdón. Terminando a pergunta, eu quero saber, você até explicou um pouco, né? Eu quero saber de que forma te incomodou hoje não ter tantas opções no ataque ali para usar durante a partida. Como que isso te incomodou e como isso pode te incomodar também durante a temporada? Porque, como você disse, muitas competições para disputar e um elenco mais enxuto, que é o que você vem falando também. É que a opção cuando vas perdiendo es muy difícil intentar sostener a los jugadores de ataque, tratar de que el dibujo sea más o menos, estemos más o menos cortos, podamos ir cambiando a ver quién hace la función de la vuelta. Fíjate que terminamos con, no sé, 5 o 6 jugadores de ataque o casi como delanteros y
y no nos han llegado en el segundo tiempo. Quiere decir que nos reconstruimos, hicimos un gran esfuerzo, no fuimos claros, y las que tuvimos para empatar no las metimos. Pero bueno, es difícil hacerte un análisis deportivo cuando tengo la cabeza quizá más en lo otro que en lo deportivo, ¿no? Boa noite, Cudê. Boa noite. Bom, vou ser sincero com vocês, não entendi muita coisa, foi caótico, né? Ele foi perguntado sobre a questão das opções de ataque e tudo mais, ele ainda estava meio no desabafo, né? No modo desabafo. Vamos lá, vamos só passar por aqui, mais uma vez deixando os créditos ao UOL aqui, que né, fez a transcrição da coletiva do Cudê, tá? Ele fala que o primeiro tempo foi muito ruim, de novo, né? A gente conseguiu captar isso, né? Não teve volume de jogo, o jogo foi fraco, não geramos situações, segundo tempo corrigiu contra um rival que estava acostumado com essas situações. Essa foi a primeira pergunta, né? Esperança, temos jogadores muito bons, podemos melhorar, podemos jogar melhor, temos muito a dar, mais do que trabalhamos não se pode trabalhar, grupo dá mais eu 100% nos treinamentos, temos a melhorar, tivemos uma noite ruim, por isso que eu falei. Isso tem que ser contestado, não adianta a gente ficar, pô, não, o trabalho tá começando, já deu tempo, cara, já deu tempo. Sempre falo aqui, já tem que ser cobrado pelo tempo de trabalho, assim como o Vitor Pereira, por exemplo. De novo, eu parto por uma linha mais moderada, mas que você tem que cobrar, a gente também não pode ficar usando argumento para jogos ruins, né? Tem o contexto também de um jogo de início de Libertadores entre finais de estadual. Cara, é um dos casos bizarros do nosso calendário. Mas, enfim, existem contextos, mas também não dá para deixar de cobrar. Sobre camisa 9, né? Os investidores disseram que iríamos correr este risco, ficar sem atacantes. Não quiseram trazer um 9, mas a situação não é esclarecida para os demais. Mas quem corre o risco e quem não põe a cara sou eu. Mas quem corre o risco e quem corre o risco e quem põe a cara sou eu. Esse não era o panorama quando eu vim. Minha ideia era vir ao clube pelo desafio importante que teria. Vou colocar a cara, mas eles também têm que falar e dizer a verdade. As opções quando estamos perdendo são difíceis. Podemos mudar, ver quem assume a função. Terminamos com 5 ou 6 jogadores de ataque. Não fomos claros e a chance que tivemos não aproveitamos, tá? Então, eu acho que foi mais sobre isso do que ele falou, né? Terminou o jogo com... Cadê? Com 5 ou 6 jogadores de ataque, né? Enfim, o jogo não foi bom de uma forma geral. Ele fez um desabafo, acho que muito mais por conta do torcedor o cobrar e cobrar o elenco. Ele ficou, acho que, muito aborrecido com isso, porque também tem o contexto da direção, que ele fala que não é claro sobre o que vai ter de investimento, o que dá para fazer, né? Talvez não role uma conversa franca de, cara, não vem mais ninguém. Usa quem tem. Você tá feliz? Você vai ficar feliz? Ou, às vezes não. Às vezes o cara tá falando, pô, precisamos de um cara, pô, fica tranquilo que a gente vai ver. Fica tranquilo que... E aí o cara fica nessa, de, pô, eu vou fazer os meus jogos contando que vai vir um cara. Eu vou fazer o meu planejamento contando que vai vir um cara. E não vem, né? Talvez seja talvez seja um dos aborrecimentos em relação ao diretor de futebol, como é citado aí pelo Eduardo Cudê, né? Rodrigo Caetano. E obviamente que rola um aborrecimento. Eu não acho que se os caras chegassem e falassem para ele, que ele fala, tem que ser claro, cara, não vem mais ninguém e pode sair mais gente. Ele vai ficar pé da vida. Ele vai vir na próxima coletiva e falar um monte. Mas ele já estava ciente que, cara, vai ser isso mesmo. É isso que tem, é isso que tá na mão, é isso que tá na mesa e é isso que a gente vai trabalhar, né? É isso que a gente vai trabalhar. Enfim, né? Pediu ali também, né? Para colocar uma cláusula na rescisão de contrato, porque você vê que o cara já tá querendo pular fora, né? E aí o torcedor do Galo que vê isso, por isso que eu falei, ele tem que falar o que ele tá sentindo, eu sou totalmente a favor, mas depois os caras vão cobrar. O problema de você falar muito é que depois os caras cobram, tá? Em linhas gerais, em resumo, coletiva quente, vai dar muito o que falar, muita gente vai falar sobre o assunto, os programas esportivos vão debater a rodo, mas o fato é que o Galo não jogou. O Galo não fez uma boa partida. E eu citei aqui, cara, nomes de jogadores que a gente já deveria estar vendo um pouco mais. Vou citar novamente, Vargas, Paulinho, Pedrinho, jogador de habilidade, drible, quebra-linhas, né?
Tem o Patrick, que fez uma boa temporada no São Paulo, o Edenilson. Muita equipe queria o Edenilson do Internacional, o Galo trouxe o cara. E a torcida vaiou, tudo bem, mas é um bom jogador. É um bom jogador. Você pode, talvez, não tivesse espaço no Flamengo, talvez não tivesse espaço no Palmeiras. Fora isso, é um cara que teria espaço em Edenilson. Patrick também. Né? E aí depois, pro meio campo, eu falar que precisa de um volante, mas o Igor Gomes é um cara que o Rogério Ceni gostava muito, porque fazia o tal do trabalho sujo, trouxe o cara. Né? Então, assim, vieram jogadores. Daí, assim, dizer, pô, são jogadores de elite, jogadores muito difíceis. Não são, mas são jogadores que estão acima da média. São jogadores que, talvez não acima da média, mas jogadores que estão na média e que permitam o Atlético Mineiro fazer um jogo mais legal e mais competitivo e mais perigoso. E não é isso que a gente viu nessa partida. O adversário é complicado, os caras sabem jogar essa competição, tem tudo isso. Mas eu acho que deveu o futebol hoje. Em resumo, é isso que aconteceu. Deveu o futebol. Óbvio que ele fica maluco por causa da cobrança do torcedor, mas tá devendo futebol. Time que depende muito do Hulk. E se o Hulk não tá... E ele tem, como citei, para mim, o Atlético Mineiro tem time... elenco, não sei, mas tem um time titular, pelo menos, para fazer muito mais do que ele apresentou nessa partida. Muito mais, mas muito mais. Né? Tá devendo. Soltou os cachorros, cobrou geral, né? Mas disse que vou até a morte com os meus jogadores, e termina, né? Essa parte dele mais exaltada, vou até a morte com meus jogadores, com diretor de futebol, com o torcedor, mas o que aconteceu, mas o que eu falei, cara, é cultura do torcedor, isso faz parte. Próximo jogo que se ganhar, ele vira gênio de novo, né? E é assim o futebol brasileiro. E aí você fala, pô, mas isso é muito ruim, porque isso dificulta o trabalho dos torcedores. Cara, isso não é ruim, que o torcedor cobra. É ruim, é legal. Não, é ruim, sim, não é legal, porque se você apoia os seus jogadores mentalmente, eles tentam tirar da onde não tem, mas é mais importante o trabalho da gestão de bancar o treinador. O torcedor, ele obviamente vai cobrar. E ele torna a situação de um clube mais difícil. Se você ficar vaiando, o próximo jogo é mais pressão, invadindo o CT, mas aí cabe a gestão de bancar o cara. É esse cara que vai ficar. Se vocês vaiarem, vocês vão vaiar até o final do ano. Porque é esse o cara que vai ficar. E aí, por isso que eu falo, o torcedor tem todo o seu papel, mas não é ele que demite o treinador. É isso, gente. Bom, pro Galo não foi uma grande noite, mas vamos aos grupos, tá? Vamos aos grupos. Como terminou aí, né, a semana. Primeiro começando pela Copa Sul-Americana, aqui o Botafogo está em segundo colocado, empatou com o Magallanes, a LDU ganhou, então segue na busca, né? Poderia ter vencido, em virtude de ter um jogador a mais, segundo tempo, toma um gol num erro de saída de bola que foi bizarro do Titê. E aí ficou um sabor amargo, né? Mas empate fora de casa a gente entende que é um resultado ok, né? Que é um resultado ok. Red Bull Bragantino, por isso que eu falei, Estudiantes ganhou também. Inclusive os dois estavam no mesmo grupo na Libertadores do ano passado, se eu não estou enganado, hein? Estavam juntos. Mas o saldo de gols dá uma grande vantagem ao Bragantino, né? O Bragantino venceu bem. Outra talvez se bem que o Petroleiro também, não sei não, hein? Dá pro Bragantino pôr uma goleada no Petroleiro também. E aí o saldo de gols vai fazer muita diferença. Vai ser muito importante. São Paulo e Tolima aqui, os dois com 3 pontos. Bragantino e Estudiantes também com os dois com 3 pontos. Santos termina aqui também com 3 pontos junto com o News Old Boys. A gente falou sobre isso ontem. Esse grupo já estava fechado já. Ontem o América goleou. Importância das goleadas, né? A importância das goleadas, mas o Milionários também. O Goiás aqui em segundo. E o Fortaleza também com uma goleada. Termina em primeiro do seu grupo nessa primeira rodada apenas. Tem muito jogo pela frente, tá? Mas já dá já dá um norte para algumas equipes do planejamento, planejar os próximos jogos. Cara, tem que ganhar em casa, não pode perder ponto aqui, tem que somar ponto lá, né? Já começa a fazer. Dá para começar meio que fazer as contas, né? Pôr na calculadora, colocar as contas no papel, né? Vamos lá. Vamos de grupo A, né? O Flamengo, primeira rodada zerado, terceiro colocado. Aqui o grupo do Internacional termina em segundo, né?
empatou com o Independente. O grupo C, o Palmeiras termina última colocação, hein? Essa primeira rodada, em virtude do saldo de gols. Por isso que eu falei, cara. Falei ontem, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Faz o primeiro gol na altitude, você tem que ter a humildade de reconhecer que é um cenário adverso, né? Aproximam os jogadores, aproximam-se as linhas, né? Não dá muito espaço para o adversário explorar. Os caras foram punidos, né? E o Palmeiras foi punido de forma, enfim, categórica, né? Categórica. Que o grupo do Fluminense termina em primeiro, hein? Grupo da Morte, primeira rodada legal, termina em primeiro, fez um grande jogo, tá? Corinthians também, goleada, termina em primeiro, já é legal. E assim, você olha a tabela e já dá aquele, caraca, né? Aquela pressão da estreia já foi, né? Bem, se fizemos o nosso papel no primeiro jogo, já dá uma, né? O Boca, que é o super favorito nesse grupo, todo mundo com um ponto, mas está em terceiro pelos critérios de desempate. Aqui o grupo, pô, aqui a gente falava, esses dois, para mim, são os favoritos e o Libertad corre por fora. O Libertad termina em primeiro, o Furacão em terceiro e o Galo na última colocação do grupo. E é isso, tá? O cenário de momento dessa primeira rodada da Libertadores, final de semana de estaduais. Sexta-feira não tem nada, né? Sexta-feira Santa e o sabadão já começa aqui com Grêmio e Caxias e no domingo a gente tem muito jogo. Palmeiras e Água Santa, Botafogo, Audax, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro e América Mineiro. A gente vai indo dia a dia. Amanhã talvez a gente tire para Sexta-feira Santa, né? Não sei. Não sei, já vou tentar acompanhar algumas notícias. Sexta-feira Santa já é hoje, né? Mas a gente grava depois. Se costuma gravar na madrugada, né? Quando a gente considera ainda como sendo o final da sexta-feira, eu costumo gravar na madrugada, né? E aí, vamos ver, né? Vamos ver se a gente grava ou não. Vai ter... Enfim, depende da quantidade né? De festa, depende da quantidade de comida. Vamos ver as notícias esportivas do dia. Não prometo nada para amanhã, mas final de semana a gente está de volta, começando pelo jogo de Grêmio e Caxias e depois para falar do domingo com a super rodada aí, a definição dos campeões estaduais, tá certo? Gente, é isso. Por hoje eu encerro. O saldo foi muito bom para algumas equipes, não muito bom para outras equipes. Acho que do modo geral terminou mais ou menos, né? Para os brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana, acabou terminando mais ou menos. Mas é isso, né? É isso. Estreia. Muitas das equipes também gerenciando campeonatos estaduais, faz parte. Vai ter gente que vai jogar a Copa do Brasil. Então, planejamento. Alguns começaram bem, outros mal, mas tem tempo para recuperar certamente. Eu imagino que muitos vão recuperar e vão até terminar em primeiro e vão brigar pela melhor campanha geral, tá certo? É isso. Finalizo por hoje. Gente, é Sexta-feira Santa, tá? E moderação, juízo, tá? É um feriado, é bacana, é legal, mas tudo com moderação nessa vida, tá? Tudo com moderação. Final de semana longo. Curtam demais, aproveitem bastante. Fecho por hoje. Não sei se amanhã gravamos, mas se gravar, vocês vão ver aí, tá certo? Forte abraço a todos. Boa Sexta-feira Santa. E já antecipa a Páscoa, né? Ovo de Páscoa, enfim, vamos embora. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Tchau.